Bem-vindos a mais um episódio do Café com Sal, podcast que você já sabe, fala de carreira, liderança e empreendedorismo, e você acompanha nossos episódios completos todas as terças-feiras às 8 da manhã, tanto no Spotify quanto no YouTube, e os cortes, como sempre, no Instagram, no TikTok e no LinkedIn. A gente aproveita para agradecer a audiência de vocês, como são temas interessantes de mercado, dinâmica de carreira, etc. Compartilha com os amigos de vocês, dá o like. Trata de mandar essas informações para os colegas de vocês, que realmente é um conteúdo que a gente sabe que é muito rico e nem todo lugar a gente pode ver gente com tanto prestígio, com tanta história para contar, compartilhando esses temas com vocês. A gente aproveita também para agradecer os nossos apoiadores, o pessoal, em primeiro lugar, do Venturos. Um abraço, João Maia e Mariana Ventola, por todo o apoio de sempre. É um prazer estar com vocês aí no aniversário de 30 anos, festejando aí esse instituto 100% brasileiro focado em inovação e tecnologia, que impacta os negócios com computação quântica, desenvolvendo aplicativos, e-commerce, impactando de fato o teu negócio com inúmeras inovações tecnológicas, IA, enfim. Se você quer prever o futuro do teu negócio, inclusive chegar lá antes do timing que todo mundo aí te conta, fala com o pessoal do Venturos, www.venturos.org. Eles têm estrutura não só aqui no Brasil, em Campinas, em Manaus, como também em Atlanta, nos Estados Unidos. Vale conhecer. Entra em contato lá com a turma que você vai ficar realmente impressionado como eles são muito mais do futuro, como vocês imaginam. E também aproveitar para agradecer o pessoal do Life Mix, Daniel Pfefferbaum e equipe, um abração para vocês. O time do Life Mix, vocês sabem, também é composto por nutricionistas, nutrólogos, médicos, que trazem produtos da mais alta qualidade para a mesa de vocês. Hoje eu estou aqui aproveitando meu chá verde com fibras com cranberry, então um abraço aí para vocês. Quem quer tratar de sucos, de chás, bebidas funcionais, que, como eu disse, trazem saúde para a tua mesa, entre em contato com a turma, é uma linha extensa de produtos. Vocês encontram toda essa linha no site deles, www.lifemix.com.br. Sem mais delongas, eu quero apresentar o nosso convidado de garbo e elegância ultra exclusivo, que está aqui presente nos nossos estudos, na minha casa, e é um prazer recebê-lo. É um dos nomes mais conhecidos do mercado jurídico e fez parte da movimentação mais emblemática do ano do mercado. É uma figura não só das mais conhecidas, mas como mais respeitadas do ambiente de societário, M&A e mercado de capitais. Tem carreira no Brasil e fora, já trabalhou no Milbank, já passou por Matos Filho, Lefossi e hoje está no Tozini Freire. Além de ter uma LLM em Colômbia, a gente vai entender a construção de carreira dele e o que o inspira a ser esse cara de alta performance e referência, como eu disse, no mercado. Carlos Melo, bem-vindo ao Café com Sal. É um prazer te receber aqui em casa. Que delícia poder estar contigo. Obrigado, viu? Imagina, o prazer é meu, Fábio. Estou super contente, na verdade. Amém. Super Estamos contente todos contentes pela sua presença e honrados também. e por tanto elogio, não estou acostumado com Não isso. dá, né? Se você quiser, olha, isso aqui vai ficar gravado, vai ficar eternizado e eu posso fazer de novo, inclusive, no final. A gente faz um corte só dessa introdução, mas é fato, isso tudo é verdade, não exagerei. E aproveitando, me fala uma coisa, você está de casa nova, você já está acostumado com esse tipo de coisa, até porque eu me lembro muito bem, quando você fez a tua mudança do Matos Filho, foi pro Lefos, foi algo muito emblemático na época do mercado, nem todo mundo fazia no tamanho que você já tinha. Como é mudar de casa e como tem sido tua adaptação nesse ano de mudança? Olha, é uma boa pergunta essa, na verdade, né. Eu acho que mudar de casa é um negócio que faz sentido, quando você olha como a carreira jurídica está mudando. O profissional jurídico, ele acaba, em alguma medida, muito arraigado, é sempre mais conservador, fica muitos anos no mesmo lugar e tal, mas a gente vê, e o Brasil é sempre um reflexo do que acontece no exterior, que nos grandes centros, eu estou com de Londres e Nova York, a mudança de escritório é absolutamente corriqueira com o dia. Na verdade, de uns 5 anos para cá, você vê que os escritórios de Nova York tomaram de assalto Londres, tomando equipes inteiras, né, de external persons e tudo mais, e isso tem sido uma dinâmica recorrente. E isso está acontecendo nos Estados Unidos também com escritórios que eram de menor expressão há alguns anos atrás. Você olha o que Kirkland and Ellis fez, e você olha o que Layton and Watkins fez. Então, assim, eu acho que a dinamização da carreira é uma realidade, eu acho que é interessante, eu acho que é extremamente rewarding, na verdade. É. Mas você pessoalmente é alguém que também se faz de ciclos, independente de carreira. Você é alguém que, dado o momento, precisa mudar de rota, isso te alimenta? Eu organizo minha vida em ciclos de 5 anos há muitos anos. É. É. Então eu sou Você seria aquela pessoa, desculpa te interromper, que naquela entrevista antiga, claro, demodê, que alguém te perguntaria como você se vê em 5 anos, você realmente
teria uma resposta ou pelo menos um breve planejamento em Eu relação a uma resposta eu acho que é forte. difícil, Eu né? acho que pessoas são com muitas respostas, muitas certezas, são menos interessantes. Mas eu certamente tenho um direcionamento de para onde eu quero ir, e de coisas que por algum motivo eu queira mudar, e de coisas que estou gostando ou não estou gostando. Essa visão eu tenho e eu começo a planejar com antecedência para fazer. E você tem rituais próprios para isso? Me traz um pouco para esse ambiente, assim, se eu fosse uma mosquina. Posso falar um pouco dessa minha mudança mais recente. Eu tomei a decisão de que estava na hora de fazer uma mudança tem mais de 2 anos. É. E me Já vinha preparei pra, trabalhando isso internamente. né, não foi uma decisão rompante, não foi uma decisão não pensada. Eu tinham coisas que estavam me incomodando, então eu achei que estava na hora de fazer determinadas mudanças, pensei um pouco no que eu precisaria fazer para que a melhor mudança possível, e me preparei para. Os valores, do ponto de vista do que você realmente valoriza, nesse sentido, de 2025 são diferentes do de 2010, quando você olha para o Carlos daquela primeira mudança? Acá tinha um outro mercado, né? Eu acho que sim, né, eu acho que primeiro, hoje em dia eu sou um advogado, eu já era bem reconhecido, bem consolidado na época, mas hoje em dia eu sou muito mais, né. Então eu acho que, e você também, a gente tem uma idade parecida, você vê que você olha a vida de forma diferente, você passou por mais experiência, Sem dúvida. você passou por mais coisas boas e ruins. A gente tem repertório para poder olhar E para trás com um certo julgamento do ponto de vista positivo, né? isso, eu saí lá do Matos Filho, eu tinha 39 anos. Eu saí agora do Lefóssi, eu tinha 53. Então, sim, faz diferença, sim, é um momento de vida diferente, mas eu acho que são experiências muito gratificantes. Para mim, uma coisa que eu percebi quando eu saí lá atrás, em 10, para o que na época, na verdade, era o Lefóssi Linklaters, tá presente, eu notei que a mudança per se jogou um projetor em cima de mim. Não que eu não fosse, na época, um advogado já com bastante reconhecimento, muito clientela, muito reconhecido e tal, mas mero fato de eu ter feito a mudança imediatamente joga um spotlight em você. 100%. E essa coisa aconteceu de novo agora. Não que eu também não fosse reconhecido, no ano passado eu fui eleito o melhor advogado de M&A do Brasil, fui eleito Deal Maker do ano pelo TTR, tive lá uma biografia no Circle News, tinha uma série de coisas acontecendo em 24, mas o mero fato de eu ter, pouco depois de tudo isso, feito essa mudança, traz ainda mais interesse na sua carreira, no que você está fazendo, no que você está pensando, né. Sem dúvida. Então E eu vou te contar até, não sei se você sabe, se já chegou até você, um bastidor de quando eu, na época, em 2010, soube da tua mudança, do que o mercado dizia. Não sei se já chegou para você, até curioso te falar isso, eu nunca te falei. Eu, na época, falava assim, ele saiu, né? Mas duvido, que era uma dinâmica, inclusive, do mercado da época, né? Ele não estava também maduro hoje em relação a essas mudanças, ao lateral hiring, esses moves, né? Então, assim, ele vai mudar, mas será que ele vai levar clientela, os clientes vão acompanhar? Será que vai ter esse peso todo? E eu, no meu íntimo, ficava só vendo, vamos ver. Que tipo, então você foi muito pioneiro, inclusive, em quebrar certos paradigmas. Eu tô falando de quem estava na rua, como eu. E de olhar e falar assim, olha como é, como funciona e com uma conexão também cliente, e advogado e sócio de escritório, ela às vezes é muito mais profunda do que o cliente com a própria instituição, o escritório, né. Então assim, o mercado não que ele duvidava, mas ele olhava assim com um certo olhar de desconfiança, assim: "Será que ele vai realmente fazer um move que vai ser importante? Ou será que ele vai quebrar a cara, etcétera e tal?". E não, e acabou dando tudo certo, eu imagino que tenha não só te surpreendido, mas sendo muito mais do que você imaginava. Ou você, como é esse cara que planeja sempre antes, já tinha um pouco de certeza em isso, mas foi isso que se falava, sabia? Mas posso dizer também que a minha saída do Matos Filho também foi planejada, eu também decidi ela, tipo, 1 ano e meio, 2 antes, e preparei ela. Então, eu não sou uma pessoa muito de rompantes ou muito de voluntariosa nesse sentido, eu sou muito planejada. É óbvio, quando eu saí lá de Matos Filho, eu tinha dúvidas do que ia acontecer, mas eu acho que prestação de serviço, diferentemente de um banco de investimentos, onde você tem outras coisas entrando ali, tem placa, tem crédito, tem outros relacionamentos bancários e comerciais, a prestação de serviço do jurídico é muito simples. Você tem um determinado profissional que, por qualquer motivo, você acredita que ele tem as características adequadas
para prestar tuas serviços de uma certa maneira, você confia nele e você quer ele. Então, é uma no final é um produto muito mais simples e muito mais portável. Então não é que o escritório tem um crédito para dar, ou o escritório tem outros relacionamentos muito importantes que de alguma forma vão atrapalhar, e mais, né, os clientes gostam de trabalhar com determinadas pessoas, então, eu acho que é um business mais portável, na verdade. Mas voltando lá para 10, eu tinha dúvida e tive uma grata surpresa, aconteceu de tudo. Então aconteceu agora de novo. Gente que eu achava que provavelmente viria comigo não veio, gente que eu não achava que iria comigo e veio, gente que o fato de eu ter saído daquela pessoa falou: "Cara, não gostava deles, mas agora você está fora, adoraria trabalhar com você". Então todas essas coisas aconteceram lá e aconteceram agora de novo. Eu acho também que essa mudança ela é muito libertadora, porque você percebe, que as instituições são importantes, são relevantes, mas assim, você também é enquanto um profissional, e eu acho que é importante para todo profissional em qualquer carreira, você tem que ter certeza de quem você é. Né, tem coisas que as pessoas tiram de você, mas não vão tirar o seu currículo, a sua educação, a sua experiência. Convicções. É isso, entendeu? Então, né, eu acho muito interessante a mudança, na verdade. Sabe que eu trabalho com isso, onde eu tô, né, no centro de muitas dessas movimentações e muitos desses profissionais me perguntam, pedem meu auxílio para fazer um balanço. Devo ir, não devo ir? O que eu tenho aqui, o que eu posso ter lá, etc. No teu ranking pessoal, o que que pesa mais nessas mudanças quando a gente fala, por exemplo, você está falando de grandes marcas e grandes escritórios, lugares de prestígio que você passou e hoje habita, vamos dizer assim. O que que pessoalmente para o Carlos Melo hoje é algo que é determinante na mudança? Tem gente que fala assim: "Não, eu quero um lugar onde eu tenha, paz para trabalhar. Eu quero um lugar onde eu tenha, uma voz um pouco mais importante". Ou não, eu quero um lugar onde eu tenha sócios com uma especialização XPTO em tal área, porque isso impacta diretamente a minha prática. Para você especificamente, como é que é formado esse ranking de prioridades? Eu vou falar para mim, mas vou começar antes, tá? Eu também, e nos meus anos, eu tô 15 anos lá no Lefoz, né? Lá a gente tem uma prática de contratação lateral muito tinha uma prática de contratação lateral muito importante. É o único jeito de você tirar um sócio de um escritório se ele está infeliz. Então a primeira coisa que acontece é ter alguma coisa ali te incomodando. O que ela é, cada caso é o caso, é como diz Tolstói, cada família, todas as famílias felizes são iguais, as infelizes, cada uma é infeliz à sua maneira. Mas então tem que haver uma certa infelicidade do sócio na estrutura que ele está, por qualquer motivo que seja. Então assim, isso é fundamental. Se isso não estiver acontecendo, você não conseguirá trazer, atrair ou fazer a mobilidade daquele sócio, não acontece. Então, eu já vi todo tipo de situação, já vi gente que sente que determinada bandeira lhe coloca um teto onde ele poderia chegar na carreira, ou quanto gente que acha que o escritório tem sócios fundadores que mandam demais, gente que acha que ganha de menos, ou gente que acha que o ambiente é tóxico, tem todo. Aí você vai entrar no grau de detalhe, é muito já granular. Eu acho, para mim, algumas coisas importantes hoje, efetivamente, obviamente, uma placa que me permita fazer o que eu sei fazer, né, então tem que haver aí uma certa sofisticação, tem que haver uma certa o full service efetivamente, mas eu acho que o ambiente de trabalho é fundamental. A gente está num momento de vida que você tem que estar trabalhando com gente que você admire, que você goste, que você se sinta bem, né, que você acha que é um pessoal que tem as intenções adequadas, o planejamento correto, então é muito mais uma visão efetivamente de ambiente de trabalho e como a completar. Vamos já voltar para essa fase que está super interessante esse papo, mas eu tenho uma curiosidade muito grande, íntima, entre aspas, que é um pouco da tua história, do menino Carlos lá atrás. Como ele começou nesse mercado, que assim, você chegou numa posição hoje, obviamente, de destaque. Você é um cara que tem os deals mais importantes aí do mercado, uma coleção deles. Isso é fato. Todo mundo já sabe, você não precisa nem falar. Eu já fiz por você e de novo posso repetir. Não precisa. No final, não precisa. Mas o fato é o quê? Como você se imaginava lá atrás? Você é um cara que tinha mais ou menos um trajeto definido? Como que a picada, vamos dizer assim, do mosquitinho do mercado jurídico chegou até você? Esse mosquitinho chegou até você? Cara, é menos interessante do que parece. A verdade eu sou o segundo de 4 irmãos homens, de um pai engenheiro e mamãe economista.
Os dois com mestrado no exterior, muito acadêmicos, muito exigentes, muito inteligentes. Criaram os filhos para serem profissionais de valor agregado, tendo dinheiro a gente não tinha, então nos deram muita educação, idiomas, boas Todo escolas. ferramental. Todo ferramental. É. E eu fui criado muito nesse ambiente de negócios, meu pai, embora de formação de engenheiro, sempre foi, de mercado, teve quando mais jovem uma participação na corretora, depois seguiu carreira em grandes empresas, brasileiras e tal, chegou até a ser CEO dela. Então para mim era mais ou menos natural, mas quando eu olhava a minha própria inclinação acadêmica, eu certamente não seria engenheiro. E eu sou de uma geração onde as carreiras eram engenharia, medicina, direito, potencialmente administração. Professor. Não, o professor ganhava pouco. Sim, mas tinha, né? Tinha, mas eu disse não. Aí, não. Não era uma possibilidade. Não é que não era uma possibilidade, não. Não, sem chance. Aí, o para o fim. Aí, o que eu olhar tudo bem, das humanas, que é aquilo que realmente eu era mais habilidoso, eu gostava de literatura, história, geografia, esse tipo de coisa, falei: "Cara, eu vou fazer direito", né, que é onde tem uma carreira um pouco mais. Mais aderência a isso. Exatamente. Então eu fui fazer direito muito por isso. Eu na verdade sou do Rio, não sei se é uma coisa que muita gente sabe. Eu acho que não. É. Eu fiz vestibular lá, comecei direito lá por 2 anos e vim morar em São Paulo. Vim morar em São Paulo porque meu pai morava aqui. E então ele falou: "Filhos, vamos para São Paulo, tal", e eu fiz então novo vestibular e entrei na USP. Então eu tenho 7 anos de direito nas costas, 2 no Rio, 5 na USP aqui. Você seria aquele, entre aspas, advogado júnior que o pessoal pediria hoje com 7 anos de experiência no mercado. Você é um que pode falar que tem. Eu fiz 7 anos de direito. Pronto. E eu sempre soube que eu queria ir para alguma área do direito mais transacional. Eu não tinha, inclinação nem vontade de ficar lidando com processo, achava muito moroso, achava, por uma série de convicções muito complicado. E o ambiente acadêmico ainda é muito assim, né? Barriga no balcão de fora, o litígio, o bacana é discordar, ainda tem um pouco disso, né? E eu acho também que eu sempre achei que a parte processual acaba pela complexidade de recursos e de coisas que podem ser feitas, acaba limitando o acesso às questões da justiça. Então é um negócio do ponto de vista até, de princípios, eu achava aquilo meio errado. Então eu falei: "Cara, não, vou fazer negócio, vou fazer coisas que eu acho mais interessantes e tal". Então eu entro, acho que no meu primeiro estágio eu peguei o que eu conseguia no estágio em tributário, mas eu achei mais ou menos. E logo na sequência eu fui para o societário e depois eu fui trabalhar em banco, porque eu queria entender como é que era o mercado financeiro, que eu tinha muito meus irmãos faziam administração na GV, meu pai tinha passado pelo mercado, eu queria entender melhor o que que era o lado jurídico disso, eu tinha interesse e tal. E alguns anos em banco, de lá eu arranjei um jeito de ir pra Colômbia, nos Estados Unidos. Na época eu vendi meu carro, vendi um apartamento que eu tinha, fui embora. E na época você escolheu Colômbia especificamente por quê? Porque era a melhor reputação da que eu passei. Eu sou muito planejado. Uhum. Então eu fiz, 10 applications, eu passei em todos menos em Harvard. Eh, e então quando eu olhei as que eu tinha passado, Colômbia tinha a melhor posição de reputação, de ranking, ser Ivy League e tal, e eu estava lá por isso. Falei: "Não, eu vou lá que é o melhor que eu consegui, e eu acho que isso vai me ajudar". Você curtiu essa fase lá? Não, Não? não, porque eu fui com meus próprios meios, eu vendi o que eu tinha, dei um jeito de ser mandado embora para levantar meu FGTS, então eu estava num budget. E aquilo me deixava muito nervoso, gastar aqueles dólares todos, não ganhar dólar nenhum. Não é que eu achei ruim, eu achei bom, mas eu tinha saído do meu trabalho, eu não era de um escritório que iria me receber depois e eu ainda tinha que arranjar um trabalho depois. Então não, foi tenso, Intenso. tenso. Eu estava no risco total. Eu estava no risco total. Então foi manageable, assim, foi agradável, Estados Unidos, você é jovem, você treina 6 vezes por semana, você faz todo mundo, parará, parará. Mas eu tinha on the back of my mind o tempo, falei: "Cara, eu torrei todo o dinheiro que eu tinha, que eu não tinha nisso aqui, eu não sei se eu vou ter um emprego nos Estados depois para me ajudar a pagar esse trem e não sei sequer se eu tenho emprego no Brasil quando eu voltar". Então não, foi tenso. Olha só. É, foi tenso. Mas valeu a pena. Você se encaixou logo na sequência? Super, absolutamente, dei um jeito, né, quando eu vi que eu tinha que arranjar um trabalho, eu falei: "Bem, como que eu vou fazer?", né, eu rapidamente entrei lá no Career Counseling, fiz o currículo e comecei a conversar com
todo mundo que eu conhecia para poder me indicar. Porque eu sabia que sem uma indicação não ia conseguir. Essas vagas nos grandes escritórios são vagas, muitas vezes, não todas, mas muitas vezes de relacionamento. E, cara, ou eu consigo alguém me ajudando aqui, ou eu vou me dar mal. E, de novo, com o planejamento, eu comecei muito antes fiz outros a E fazer. já fazer essas pontes, esses contatos, Exatamente. e, entre aspas, se vender e ir atrás dessas oportunidades. Exatamente. Foi aí que você foi pousar no Milbank, né? Foi. Eu, na época, dei um jeito de conseguir algumas propostas. Eu tive na época do Allen Overy, do Milbank, e escolhi o Milbank pelo mesmo motivo que eu escolhi Columbia, porque a reputação do Milbank, daqueles que eu conseguia uma proposta para trabalhar, era a melhor que tinha. Era assim o mais. Eu falei, não, eu tenho que trabalhar no meu currículo, o que eu tenho é a minha carreira, o que eu tenho é o meu currículo, eu vou no melhor lugar que eu consigo. Foi chocante naquela época chegar numa estrutura como a do Milbank versus Messi aqui. Que diferente de hoje, você não tinha essas séries de TV, que você tem acesso a tudo. Hoje a informação é mais disponível para a turma, né? Naquela época nem tanto. Nem tanto, mas você sabe que foi um ano muito diferente também, porque eu terminei meu LLM em maio de 2001. E eu comecei meu estágio no Milbank, aí eu fiz o bar durante o verão. Eu, na verdade, tinha até tentado conseguir fazer um estágio de verão no Brasil por causa de dinheiro, eu estava quebradaço. Para levantar algum dinheiro. Mas não consegui, porque tinha umas questões de sistema de trabalho, a CLT não permitia, burocrata daqui do Brasil. Então acabei entrando no bar e gastando, na época eu pedi pro meu pai um dinheirinho, falei, pai, me ajuda aqui a pagar o bar, ele me deu um dinheirinho para pagar o bar, eu fiz o bar durante o verão e comecei meu estágio em agosto, final de agosto, olha, setembro, dia 11 de setembro. E o Milbank ficava ali em downtown, e eu estava dentro do escritório, o avião bateu numa das torres gêmeas e na sequência na outra. E então o mundo do trabalho se desmoronou. E a cidade fechou e foi um negócio muito, muito impactante. Você lembra onde eu estava nesse dia? Hã. Botozinho. Ah, é? É. De manhã, trabalhando. E a gente começou a ver aquilo e a internet, você lembra, né? Não era o que é hoje. Quando ninguém tinha muita notícia, de repente apareceu um avião, parecia um acidente, etc. Depois a gente começou a ligar os pontos. E aí as coisas foram acontecendo. Eu estava dentro do Milbank, 49º andar em obra. Então, o prédio foi selado, o bombeiro não deixaram a gente descer. Foi, assim, muito impactante. Família ligando, imagino, querendo saber como você tá. Meus pais estavam na Europa naquela ocasião, então eles sequer sabiam, por sorte, não tinham a mais vaga ideia de que eu realmente estava a 1 quarteirão de distância das torres, que é onde eu estava. Os telefones todos caíram, então ninguém ligou, não tinha como. Os telefones fixos caíram ou foram bloqueados, os telefones celulares, obviamente, entraram em pane. Claro. Na verdade, a única ligação que eu consegui, eu mandei um e-mail para meus irmãos, para meus pais, estava tudo bem, que era o que dava para fazer. A única ligação que eu consegui naquele dia inteiro foi para uma amiga minha, que estava sozinha no escritório, que hoje em dia ela é General Counsel da Susan Holdings. E eu consegui falar com ela e chamei ela pra gente ir caminhando pra casa junto. Na Sicília, né. Ah, sim. Até para ter um alento, alguém com quem você possa conversar ou trocar aquela experiência. Que horror, né? E então foi um dia muito estranho, muito estranho. Mas enfim, essa não é uma questão mais pessoal, não tão profissional. Não, problema zero. Essas histórias são ótimas. Infelizmente isso acontece, né? Mas e aí? Aí no Milbank você... Então eu trabalhei pouco, porque não tinha trabalho. Não tinha, né? Foi uma O época mundo de mazela. exatamente, eu fiz lá, tinha uma casinha de uns, eram 7 ou 8 térmicas no Brasil que a gente estava financiando, que a gente ficava empurrando com a barriga, porque não tinha muito o que fazer. Aí depois eu fiz uma operação de securitização de óleo cru para a Petrobras, mas aí o mundo já tinha melhorado um pouco. Trabalhei pouco, na verdade, sendo muito honesto. Ganhei bem e trabalhei pouco, acho que foi a única vez na minha vida. E aí foi a chance de você voltar para cá. Aí eu decidi que eu voltaria, eu não queria mais ficar nos Estados Unidos ou aquilo. Até o meu plano original talvez fosse não voltar para o Brasil naquela ocasião, mas com isso eu falei, não quero ficar aqui não, quero ir embora. Quero voltar para casa. Você chegando era um mar de oportunidade, porque muita gente fala assim, né? Fábio, eu vou fazer um LLM, e aí quando eu voltar eu vou ter uma infinidade de lugares para escolher onde eu vou trabalhar. Não é exatamente assim, a gente sabe. Eu voltei em julho de 2002 e foi a eleição do primeiro governo Lula. Não, foi um desastre. O dólar bateu R$ 4 na época, eu acho, que era inimaginável na época. A gente Que valores de hoje é tipo 12. Muita gente quebrou. Exatamente.
os escritórios estavam em pânico, com o Lula assumindo logo na sequência, ele já estava eleito, mas ainda não, ou já tinha sido empossado, não lembro bem agora. Mas enfim, estava uma crise horrorosa, mas eu tinha também, para variar, um ano antes, eu lembro que eu tirei férias, um ano antes não, um pouco menos. Eu tirei férias acho que em abril daquele ano e eu volto acho que em julho, agosto. Então, tiro uma semana de férias que eu tinha direito lá no Milbank e marco 15 entrevistas, uma de manhã, uma depois do almoço, uma no fim da tarde, com os 15 principais escritórios de São Paulo. Eu estava decidido que eu queria voltar para o escritório, eu queria conhecer todos, entender a remuneração de todos, e então eu fiz essas 15 entrevistas já preparando a minha volta. Era um ano desastroso, mas ainda assim eu consegui 4 propostas. Uma delas foi a do Matos Filho, que eu nem ia aceitar. Também dentro daquele teu critério, das marcas que eu conversei, a de menor reputação, como é que era? Não, ali, naquela ocasião eu tive uma proposta do Pinheiro Neto, uma do Matos Filho, uma do Demarest e uma do Felsberg. Uhum. Quando os 4 me fizeram proposta naquele ano. Os outros não, era um ano realmente bastante desafiador. Mas, embora o Pinheiro Neto obviamente é uma marca que, né, tem uma Sim. projeção, Claro. não alto se falar, eu tinha muito medo do fato de que Pinheiro Neto, até hoje, né, tem a questão de não fazer contratações laterais, naquele tempo isso se estendia até a sêniores, então isso seria uma exceção. Só tinha tido um sênior antes de eu, que é o Miguel Tornódose, que tinha entrado um ano antes. E as conversas que eu tive lá, eles falam: "Não, mas veja bem, você vai entrar em último da fila, porque você vai ser um lateral e você será o sênior, isso e aqui". Era um spotlight Acho que eu não que estava afim de estar. não é isso, é que, eu sempre tive, e isso eu posso te dizer, muita confiança de que eu era um bom advogado, de que eu era um cara esperto, porque ao longo dos estágios e os lugares que eu passei, eu sempre fui muito bem. Eu sempre fui bem avaliado, eu sempre ia bem, eu sempre percebia que eu era rápido. Eu falei: "Cara, por que que eu vou entrar num lugar pelo mero fato de eu ter chegado um pouco depois, vou me jogar no fim da fila?", né. Então, neste caso, eu abri uma exceção dessa regra, que é uma regra que eu sempre usei muito, e escolhi o Matos Filho ganhando até menos do que o Pinheiro Neto tinha me oferecido. Eu lembro que eu tinha uma conversa com o Sérgio Spinelli na época, e ele tinha me feito uma proposta que era abaixo do que eu gostaria. Eu tinha uma proposta que na época, e era muito dinheiro na época, o Pinheiro Neto me oferecia R$ 2.000 a mais. E eu falei: "Sérgio, veja bem, você está me oferecendo 2.000 a menos que o Pinheiro Neto. Eu não sou um mercenário, mas você tem que melhorar isso aqui. Joga 1.000 a mais que eu venho para você, senão eu vou para lá". Senão a diferença foi muito grande. É. E aí assim foi feito, e por 4 filhos, e lá segui carreira por quase 10 anos. Você falou um negócio que me marcou, interrompendo um pouco a tua história, que é muito interessante e muita gente não conhece. Foi por isso que eu te chamei aqui. Não, ninguém conhece. Ninguém conhece. Eu sou discreto. Você é discreto, muito bem. Hoje você se lascou, aqui fora tudo. Eu tô te chamando. Mas vamos lá. As histórias tão antigas. Você falou, e são boas a gente revisitar. Tem um mergulho de autoconhecimento muito legal. Muita gente sai aqui e fala assim, poxa, legal, revisitei um eu lá atrás que eu há muito tempo eu não fazia. Mas eu penso muito nisso tudo. Você tá Pensando, e pra mim a história tá bem clara. Eu sou um cara saudável, isso é que a gente tem que fazer isso, né? Ligar esses pontos, olhando para trás principalmente. Mas o fato é que você falou algumas coisas aqui, falou assim, eu sabia que eu era um bom advogado, eu era um cara esperto, eu era um cara rápido. Na tua cabeça, o que é um bom advogado? A gente vai chegar lá, eu vou querer também saber quando você olha para alguém que você quer contratar, etc. Mas olhando para o mercado hoje e para a dinâmica do mercado de hoje, o que é de fato a definição de um bom advogado, principalmente na área de negócios que você está? Uma boa pergunta. E eu acho que você tem vários tipos de bons advogados, tá? Eles têm são você tem advogados para determinados temas. E eu acho que se a pergunta fosse diferente, o que que é um bom sócio, que é a pergunta que todo mundo no mundo jurídico quer saber, Exato. a resposta, um bom sócio é uma pessoa que tem cliente. E cada um vai criar clientela e esse tino comercial da sua própria forma, né? Eu sou uma pessoa que muito do que eu criei, muito da clientela que eu tive ao longo dos anos é porque eu trabalho muito mais bem. Eu não sou uma pessoa particularmente social, eu não sou particularmente um advogado do cafezinho, do jantar e do drink, eh, por uma série de razões. E mas eu sempre fui muito dedicado, trabalhe bem, obviamente você tem que ser agradável, tudo mais. Claro, criar conexão com o teu É. cliente.
mas é muito por aí. Mas eu acho que eu conheço várias outras formas de fazer a mesma coisa, mas eu acho que o sócio, assim, é tão bom quanto a habilidade dele comercial de converter relacionamentos no trabalho. É isso. Então, para você, isso é um diferencial enorme Para a sociedade. para a sociedade. Quando a gente fala de advogado, então, por exemplo, eu sou um advogado pleno, ou talvez sênior, um júnior que seja, e a minha ambição é trabalhar com Carlos Melo, onde quer que ele esteja. O que faz diferença para você nessa interação? Quando você olha para aquele talento, independente da senioridade dele, fala assim, essa pessoa tem, vamos dizer assim, características que me chamam a atenção a ponto de eu querer trabalhar com ela. Vou te falar uma história que aconteceu comigo recentemente, e eu não vou dar nomes que senão Claro, não vamos comprometer ninguém. não, não é por isso, essa história é mais recente, essa é uma pessoa tão antiga, de 20, Que não vê anos problema. atrás. Tinha acabado de entrar no Tozini, e estava tendo umas reuniões de M&A em Nova York, e o Tozini falou: "Carlos, eu acho que gostaria que você fosse, você fica um time do Tozini e tal". Eu "Claro, vou". E eu estava em Nova York fazendo essas reuniões e tal, me liga do nada uma advogada que eu não conhecia, que deu um jeito de conseguir no telefone meu Zap, não sei exatamente, aliás sei, depois eu solto, mas enfim, se apresenta e fala que tinha trabalhado num grande escritório, que estava querendo se recolocar e que podia me conhecer. E eu falei: "Não, não tem problema nenhum, eu estou em Nova York, eu volto semana que vem, a gente se encontra dia tal no Tozini, passa lá e eu vou te conhecer". E um dos motivos eu vim a contratá-la, tá, como sênior lá do Tozini, Counsel até. E um dos motivos que eu fiz isso, foi porque eu achei ela muito esperta. Eu gosto de gente com iniciativa. Com atitude. É, sabe, assim, não se deixou abalar, não se deixou abater, procurou, falou que estava afim. Eu falei: "Cara, é isso aí, eu não tô afim de gente devagar e tal, junto". Eu chamo gente morna. É isso. Então, assim, hoje em dia, eu acho que porque, assim, todo mundo que passa por uma boa escola, uma boa faculdade, tem uma boa formação, né. Passou em 2 ou 3 escritórios, de primeira linha, também tem uma boa formação, um certo treinamento. Então, para mim, o que faz diferença hoje é sentir que a pessoa foi pegada, que ela quer, que ela não vai ficar ali na timidez dela, tipo enceradeira, sabe. Isso é um fator de diferenciação primordial para você. Para vagas mais sêniores, certamente. Para pleno, provavelmente eu não sei se eu olharia isso, mas ainda assim eu gostaria de ter algum tipo de spark. Tá. Se eu conheço alguém e acho meio meh, fala: "Ah, não". Se eu sinto que a Aquele algo mais, o borogodó. é uma certa ambição, mas no bom sentido. É vontade de chegar lá, é vontade de trabalhar e tá lá. Assim, é isso, assim, quando eu vejo isso, eu me animo. Bom, se você tem atitude e vontade de chegar e trabalhar e fazer a diferença, etc e tal, depois a gente vai deixar aqui no GC o WhatsApp do Carlos, para vocês acessarem ele diretamente. Não, pelo amor de Deus, o pessoal aqui no fundo tá dizendo não, Sérgio, viu, estamos vendo você. Não, pelo amor de Deus, não vamos fazer isso não, tô brincando com Se bem que vocês. seu WhatsApp é bem divulgado, né. Não, 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 mas pelo amor de Deus, não faça isso, não vamos fazer isso, pelo amor de Deus. O povo também exige. Pessoa que se vira. Nosso de LGPD aqui vai E bloquear. parte do assunto é eles darem um jeito de conseguir, Exato, claro, não é? exatamente, é isso. Fica aí o desafio, É. né, o enigma da pirâmide, muito bem. Voltando à questão neopadaíótica, você falou muito, né, nas minhas mudanças eu sempre de alguma forma ranqueei a questão, convívio, clima, etcétera. Isso é algo muito importante para mim. Imagino até para que você possa ser, e eu penso assim para mim, tá, nas minhas mudanças, para que nesse ambiente eu possa ser eu mesmo, isso é inegociável para mim, né. Isso é muito importante, né, porque cada um tem seu jeito de ser, né. E eu acho que poder ser eu mesmo é algo que sempre foi um valor para mim. Também é para você isso? Ou isso tem outras ramificações? Olha, eu acho é uma pergunta mais difícil para mim. Eu acho que existe hoje uma certa fixação das pessoas em serem elas mesmas. Eu acho que as pessoas são sempre múltiplas facetas. Então, assim, tem como deputado profissional, se conversa de uma certa maneira, se senta de uma certa maneira, se veste de uma certa maneira, e eu acho que esses protocolos profissionais são importantes, né. Eu acho que tem, o como a gente é com a nossa família, e isso também são outros protocolos, e você se comporta de outra forma e tal. Então, eu acho que a questão do ser eu mesmo é um que isso sobrevalorizado, é. Eu acho, assim, eu honestamente acho que profissionalmente existem imposições, existem interativos. Acho que os clientes exigem de você um certo comportamento, uma certa forma de falar, uma certa forma de comer, uma certa forma de se comportar. Você tem que entregar isso se você quiser chegar em certo lugar. Bom ponto, sabe por quê? A gente está numa discussão hoje, né, de futuro de trabalho, mudanças relacionadas ao mercado jurídico, o que vem por aí, o que picará,
o que vai embora. Mas acho que também tudo é muito superestimado e acho que é uma narrativa, é uma briga de storytelling aqui e acolá para o que beneficia cada um, né. Você está dando uma declaração aqui importante de que há certa liturgia, né, que ainda é importante manter e que o mercado valoriza, isso que os clientes valorizam. E já tem um pouco do que é o teu olhar, mas assim, olhando para esse discurso o tempo todo, olha, o mercado está mudando, a tecnologia está invadindo o mercado jurídico, claro, a gente sente esses impactos no dia a dia nosso, a gente não pode ignorar. Mas na relação sócio-cliente, tem certas coisas que ainda permanecem, né? E que coisas são essas, pelo que eu estou entendendo do teu discurso? Eu acho que todo escritório é um balanço entre talento e relacionamento. Então você tem que ter o melhor talento e você tem que estar com os relacionamentos sempre muito irrigados. O relacionamento, ele depende de você não só trabalhar junto com a pessoa, mas você também tem que ter algum tipo de contato interpessoal, né. Então assim, eu acho relevantíssimo a gente não esquecer e claro que a inteligência artificial vai mudar o que a gente faz e eu espero que mude para melhor. É claro que a natureza do trabalho muda, mas como toda a ciência humana, a gente vende para os nossos clientes mais do que a expertise técnica, a gente vende, aquilo que você acumulou ao longo dos anos, aquilo que você viu ao longo dos anos para a solução do O problema. repertório. É. Então assim, o trabalho vai mudar e está mudando, mas eu não acho que a necessidade da gente se relacionar com o cliente, da gente se apresentar perante o cliente e infelizmente até ter uma certa liturgia profissional, isso vai continuar. Eu acho que ela muda ao longo dos anos. Era alguns anos atrás, algumas coisas que eram absolutamente admitidas são impensáveis, né. Eu lembro de épocas quando eu era muito, muito novo, você sabia que sócios do escritório saíam com seus clientes, levavam para beber, fazer gandaia, isso é tudo foi inadmissível mas hoje em dia, né. Ao mesmo tempo, assim, as pessoas, sei lá, na conta aqui lá comer pastel com feijoada, hoje em dia se você fizer isso, seu cliente não te contrata mais. Ainda assim, existe uma exigência socioprofissional, tem que ser cumprida. E você tem que ser esperto, você tem que ter intuição, você tem que ler a mesa, né. A temperatura da sala, que é que o americano fala, né? Quer dizer, até de um room awareness. Eu, por muitos anos, sou assim até hoje. Normalmente, numa reunião, eu sou dos últimos a falar. A primeira coisa que eu faço, eu tenho que entender o que cada pessoa naquela sala tem de interesse, o que eles representam, quem está com qual tipo de agenda. Então, assim, provavelmente numa primeira reunião de gente que eu não conheço, eu vou ser muito quieto, pelo menos a primeira metade da reunião, até eu ter um mínimo de leitura do que eu estou achando que está realmente acontecendo ali. Muita gente me pergunta, eu fiz uns eventos aí nas últimas semanas, e essa pergunta sempre vem. Fabio, na tua atividade, recrutando, o que te chama mais atenção ou é inegociável para você no perfil do advogado, da advogada, etc. Mas principalmente quando a gente fala de competências, né? A gente está falando muito de soft skills, etc. Hoje está veio muito à tona, graças a Deus, claro, combinando com técnica, relacionamento e tal. E eu falo que o que me chama a atenção é a comunicação. Só que as pessoas confundem muito esse conceito. E quando a gente chega no mercado jurídico, claramente, os advogados, em média, pelo menos a maioria, falam muito bem. Sim, mas isso é um dos aspectos. Nem é o mais importante. Nem é o mais importante, concordo com você. E você está me dando aqui um olhar de que, como diria meu pai, que Deus o tem, a gente tem duas orelhas e uma boca por um motivo, mas de colocar essa sensibilidade à mesa, dar tempo ao tempo e deixar o teu cliente ou a situação se apresentar para, após isso, fazer uma leitura, claro, com todo o repertório que você aporta, etc. E aí começar essa interação de uma forma talvez até mais impactante do que seria daquela necessidade e ansiedade de preencher um vazio que está ali na sala. Isso, de fato, é uma comunicação mais impactante e mais ampla, né? A gente dá espaço para o outro falar, se colocar e colocar a sensibilidade a teu serviço. É por aí? É por aí. E acho que tem muito a ver com quando a gente repassou um pouco a minha carreira profissional. Eu sou muito planejado. Então eu antes de falar, eu quero entender, primeiro se o que eu tenho a dizer agrega, depois se eu devo dizer alguma coisa,
Eu acho que muito do trabalho de negociação, de mesa de reunião, é aquilo que não é dito. Eu também não acredito em grandes falas, em salas grandes com muitas pessoas. Eu acho que o trabalho é feito em bastidor. Então eu nunca me esqueço, eu era bem novo, que eu estava fazendo uma emissão de um bond e estávamos discutindo lá uma demonstração financeira e tal. E num dado momento, um certo advogado, que já está até aposentado, de Nova York, ele levanta lá no meio do call e fala: Meu Deus, estão faltando US$ 40 milhões no balanço do banco. E aquilo virou, obviamente, um cheiro ruim na sala que você não sabia nem fazer, né? Climão. Eu me lembro do diretor lá, que era o diretor de captação, colocando o call, era um call ainda sem vídeo nem nada, no mudo, e perguntando para minha chefe na época: Como é esta pessoa? E minha chefe fazia assim, a nossa advogado. Eu olhei aquilo e eu dei aquilo para mim, né. Eu jamais serei esse advogado. Eu jamais vou levantar um ponto do tamanho de um bonde numa sala com gente que eu não conheço e que eu não sei a resposta. Se eu perceber uma coisa dessa natureza, eu ficarei bem quieto e vou conversar discretamente com o meu cliente, tentar resolver antes ou logo após. Etiqueta. Eu que não falar. Pra que você vai e aí, no final, a gente pausou aquele call só pra terminar e dar para as pessoas o final da história, sentamos lá com a contadora e descobrimos que era uma questão de reclassificação na época de Brazilian GAAP pra US GAAP, o dinheiro tinha sido recolocado em uma outra conta, estava lá obviamente, não era problema nenhum, mas é isso, quando você fala, sem você ter pensado, sem você ter estudado, você pode criar uma cagada monumental. E eu nunca conheço essa pessoa e não serei. Bom, ótimo exemplo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você deu um depoimento importante da tua passagem, né? O estágio, Milbank, Matos Filho, Lefóssil de alguma forma que a gente estava entrando ali, e agora Tozinho. Hoje a gente fala muito de cultura. Deixa eu falar da escritório de advocacia com o peso que a gente fala hoje. Talvez você tivesse um tempero maior disso em função daquela relação Linklaters, e de alguma forma esses escritórios estrangeiros têm talvez um investimento maior, Centenas de anos, né? centenas de Centenas. anos, profissionalismo quando a gente fala lá atrás, né? E marketing, comunicação, recursos humanos, toda uma estrutura voltada para isso, etc. E tal. Como você vê essa evolução dos escritórios de advocacia, como se fosse um paralelo em relação ao teu crescimento no mercado, e como você vê hoje cultura sustentável para um escritório de advocacia para que ele possa, né, não só progredir, mas se manter aí à frente nos próximos anos? O que é uma cultura hoje importante e moderna para a escritório de advocacia? Falando de pessoas, comunicação, sócios, partnership, o que é valor hoje? Olha, eu acho que os grandes escritórios, e todos eles hoje em dia já têm algumas décadas, né, então eu acho que a gente começa realmente a formar cultura e cultura forma com o tempo, né. A gente tem um escritório que é o Pinheiro Neto, que tem cultura no Brasil, até porque tem aí 80 e poucos anos, né. Hum. Eh, os outros, o Tosini está com 50, acho que Machado Meyer por aí também, Matos Filho um pouco menos, Matos Filho, se eu não me engano, ele deve ter uns 50 e poucos. Mas enfim, todos eles já estão com algumas décadas, isso gera cultura, né. Eu acho que cada um deles também vai montando sua própria cultura, mas eu acho que a gente tem que lembrar que os escritórios são aquilo que eu falei, sempre vai ser um balance entre relacionamento e talento. E você tem que estar irrigando as 2 coisas. Então um escritório que aposta exclusivamente na bandeira do escritório, de alguma maneira eliminando ou abafando o talento, vai encostar problemas. Da mesma forma, um escritório, que, tem um monte de relacionamentos, mas não tem o talento, também vai encontrar problemas. E você strike esse balance profissionalmente é extremamente importante. Com relação a demais elementos culturais, aí eu acho que cria um pouco do que cada escritório tem de valores, ideologia, e de uma maneira geral, o mundo jurídico é um mundo muito ligado à justiça, em moral e valores, então eu acho até que você consegue um fio condutor, de inclusão, de diversidade, de uma pegada de tentar fazer o bem, né, daquilo que dá para fazer nos grandes escritórios. Acho que a gente vê bastante coisa, acho que é uma coisa que atrai muito talento. Mas é isso, para mim, o grande dilema dos escritórios é onde você, consegue estabilizar, este equilíbrio, os relacionamentos e o talento,
e a própria placa. A gente falava um pouco antes aqui de gravar no nosso café, aqui no nosso bate-papo informal, e como a dinâmica de crescimento dos escritórios mudou, né? Principalmente quando a gente fala de partnership, hoje está muito mais conectado com o que era ali Estados Unidos, provavelmente quando a gente fala Nova York, Londres, etc., essa questão do lateral hiring, de trazer sócios, de trazer o que a gente chama às vezes no mercado de fee earners e não fee burners. Tem essa denominação, eu gosto muito desse nome. A gente vê que essa dinâmica mudou, né? O mercado hoje demanda muito mais contratações laterais com carteira de clientes, ou para preencher um espaço vazio do ponto de vista de uma disciplina que não existe naquela estrutura, ou para de fato complementar, né? Uma área que já roda, mas que pode girar, vamos dizer assim, com uma outra força, né? Versus o crescimento orgânico, que ainda acontece, mas você me disse algo que me impactou, que tem a ver muito com o timing de mercado e velocidade. Se puder explorar só um pouco isso, porque eu acho isso de uma riqueza gigantesca que a gente estava falando. Então a gente vê hoje menos o crescimento orgânico para chegar da sociedade e mais esse, né, esse lateral hiring ou buscar esses fee earners no mercado. Como é que é a tua visão isso versus velocidade de mercado versus velocidade de carreira? Olha, a velocidade de carreira diminuiu, né, então antigamente quando eu comecei a advogar, se falava em você começar de associado a sócio em alguma coisa de 8 a 10 anos. 8 anos era o ideal teoricamente, mas quando de 10 você ainda estava bem. Isso também era repetido nos Estados Unidos e na Inglaterra. E hoje quando você olha, a gente está com uma carreira muito mais de cruze, entre cruze e 12 anos para você chegar à sociedade. Então hoje em dia os sócios se tornam sócios mais tarde, né. Isso tem uma série de motivos. Eu acho que um deles é a própria maturação no mercado. Então, o mercado hoje é um mercado já mais maduro, você tem vários profissionais, porque um advogado ele vai estar no prime dele, qualquer coisa aí entre 40 e 60 anos, ele está lá no prime time dele, né? E a longevidade dessa carreira, de alguma maneira, impacta a velocidade com que nossos talentos podem chegar. Acho também que quando você olha as estruturas se tornando mais dinâmicas, eh, não há como, apenas com crescimento orgânico, você conseguir implementar um plano de crescimento acelerado. Então qualquer escritório que precise ter mais velocidade para a criação de uma estrutura full service, para a criação de plataformas variadas, e acho que isso faz parte da própria dinâmica da economia, vai ter que passar por contratação lateral. Né, eu acho que, assim, é surpreendente que queiram, né, contratar suas laterais de sócios, que era um negócio impensável 10 anos atrás, né. Obviamente o movimento é feito de forma tímida e tal, eles estão lá tentando e vendo, certamente terão êxito, mas, eu acho que quando você olha um pouco, não há como se portar essa situação. Acho também que a gente tem muitos escritórios muito bons. Então isso acaba se tornando um celeiro para alguém que tem um plano de expansão, uma estratégia definida, honestamente, a passar adiante no mercado que será objeto de construção. A gente vai ter que, de alguma forma, centralizar, sei lá, 10 ou 12 escritórios de primeira brasileiros, um número menor, substancialmente menor. Voltando um pouco para o planejamento pessoal, eu adorei esse teu take dos 5 em 5 anos. Não quero te perguntar dos seus próximos 5 anos, que nem é o caso. Mas acho assim, o mundo que nos foi prometido, pelo menos que a gente conheceu, a nossa geração, ela tem uma quebra importante de mundos diferentes que a gente vive. Tem um mundo que nossos pais nos mostraram, em que os nossos avós com 60 e poucos anos eram velhinhos ou aposentados. Infelizmente no Brasil a terceira idade ainda é tratada como velhinho, diferente de outros lugares, mas acho que não vem ao caso a gente entrar nessa seara. Mas hoje, essa turma hoje é competidor nosso no mercado. Sim, Sim, 100%. sim, 100%. E a gente deve viver até os cento e poucos anos. Eu espero que não. Pelo menos. Você espera que não. Eu não gostaria. Mas esse teu planejamento aí eu já quero rever, pelo amor de Deus. Mas o É, fato é cento que. e pouco você está muito zoado. Você já viu gente de cento e pouco? E agora com vacinação de Covid eu me surpreendi a quantidade de gente. Eu tô às vezes vendo vídeo de gente jogando tênis, campeonato com 90 anos. Não, com 90, mas cento e poucos não. Mas daqui a pouco, Carlos, vai ser a nossa realidade. Eu acho que não, mas a matemática de carreira mudou. Pensa nisso. Você vai trabalhar, não sei se é o teu planejamento, não quero arrancar isso aqui de você, mas pode ser que eu arranque. Mas assim, a gente vai trabalhar até uns 85 e vai descansar 15, vai descansar 20, a matemática mudou, né? Como é que tá isso na tua cabeça em relação a trabalho, sustentabilidade? Como é que você vê isso na tua vida? Já parou para pensar nisso? Na verdade já. E eu acho o seguinte, eu acho que trabalhar ou você estar intelectualmente ativo é parte da sua longevidade.
Tá diretamente conectado com isso, né? Correto, né, na hora que você vai depois você trabalhou a vida inteira e estava intelectualmente ativo a vida inteira, fazendo coisas interessantes a vida inteira, honestamente, e assistir a novela sem nenhum demérito à novela, tá, Claro. mas, eu acho que é um negócio que você não está acostumado. Você acha que tem uma coisa Então eu acho de que você cemitério dos elefantes, você começa a caminhar para o teu lugar de despedida quando você para de trabalhar? eu acho que sim. Pra você tem essa Pra conexão, mim tem. a conotação pelo menos. Eu acho que trabalhar, obviamente, de uma outra maneira, fazendo outras coisas, certamente com outro ritmo, mas eu acho que é uma coisa que faz sentido. Eu acho que quando você faz algo que você gosta, e o que eu faço, eu gosto, é além de você o traba não é emprego, é carreira. Tá. Sim, claro. É o teu projeto de vida. É, obviamente, nada mais importante na vida de nenhum de nós, eu imagino que você concorda, é a nossa família, Sim. né. Eu tenho 3 filhos, são a coisa mais importante que eu tenho. Mas a profissão tá right after, é logo após. Que é o que te define também. De certa forma, não é só seus filhos, claro que são seu legado, também seu legado genético, mas teu legado para o mundo também é a contribuição do teu trabalho. Então são importantíssimos. É que as pessoas às vezes não tratam carreira dessa forma, É né. porque eu acho que tem uma diferença entre carreira e emprego. Então depende de como você encara. Isso tem a ver inclusive com o convite que você faz para as pessoas se juntarem a você. Sim. Isso faz uma diferença danada, né. É um convite à convivência, trabalhar um projeto de vida e construir tua carreira versus trabalharmos juntos. Pelo amor de Deus, não dá, né. Sim, eu concordo com você. Eu estou 100% ali, que até nem eu iria, né. Também tem essa conexão para mim. Eu pelo menos sou ligado não só à atividade em si, mas o prazer que ela me dá em fazer. É lógico. Senão para mim não tem a Não, conexão, senão não faz eu não consigo sentido, por não. obrigação. Já fiz muito, e quando a gente está no começo de carreira, opa, é o que a gente conhece. Eu sou data room físico, se eu fiz com papel lá e tirar não é. Confidencial. Não, e eu tenho super rinite, então eu entrava nos data rooms, eu saía com sinusite, Aquele carpete, né. espirrando, coisa horrorosa. Sim, verdade, verdade. Fala uma coisa, para fechar um pouco a questão carreira, qual que é o teu grande desafio nesse move para o Tozini? Olha, minha ida para o Tozini, feito comentei, foi muito pensada, foi muito negociada. Eu comecei a conversar com o Tozini o janeiro e só fui para lá em final de abril, quase maio. Eu acho que Tozini é uma casa com uma história espetacular, que estava precisando de uma ajuda nessa área que eu posso ajudar, transacional, né, então eu acho que era um ganha-ganha para mim e para eles. Eu acho que o objetivo ali é realmente, em pouco tempo, levar o Tozini tem aquilo que ninguém tem. O Tozini tem um set de receitas não transacionais e apenas o Pinheiro Neto Matos Filho tem. Ah. Então, assim, é isso que eu vou fazer, eu vou montar uma área transacional de primeiríssima linha, já estou montando, já estamos lá super bem nos rankings com o TTR, acabamos de anunciar transações espetaculares aí que o da eletronuclear e tal, e no pouco tempo que assim, ele vai ser o próximo escritório do conjunto das firmas independentes brasileiras. Adorei, tá registrado aqui. Fala uma coisa para finalizar, vamos entrar um pouco no pessoal. Quero saber um pouco de pro meu pai, Carlos. Você mencionou teus 3 filhos e quero saber você fora, você falou assim: "Bom, existe a liturgia da atividade, etcétera", que a gente já fez muito da liturgia, eu e você bem fantasiados, com os jargões de mercado, etcétera. Agora deixando isso um pouco de lado, me conta um pouco você no dia a dia, de onde você se alimenta de inspiração, o que que você lê, o que que você assiste, o que que você faz no teu tempo, hã, não vou dizer tempo vago, que não tem, né, Não tempo tem. não tem. Mas o que que você procura fazer para se equilibrar, né? Sendo Puta, pai, eu sendo indivíduo, enfim. eu sou disciplinado de um jeito bizarro. Hum. Eu acordo todo santo dia 5h30, 5h30. eu treino das 6 às 7. Às 7 eu volto, tomo café com meus filhos. Às 7h30 eu mando eles para a escola, eu não levo, eles estudam longe, estudam na Grader. Aí eu me arrumo Do que você me rapidamente. contou onde você mora realmente, você estaria perdido. Não tem a menor condição, Não, porque por quê? você consegue ir nos 25 minutos, mas para voltar até a Faria Lima são 45 Não, minutos. você conseguiria ouvir mais ou menos uns 4 ou 5 episódios do Café com Sal se fizesse isso, pelo menos, pelo amor de Mas Deus. mas então eles vão tem um motorista que leva e tal, e aí eu me arrumo, vou para o escritório, chego cedo, vou todos os dias ao escritório, todos os dias. Esse ritual é importante.
Eu sou de uma geração que vai ao escritório e honestamente eu acho que o contato pessoal, para você poder discutir estratégia, marketing, estruturas, casos, o que atacar, que cliente visitar, Conviver. muito mais rico, muito mais rico. Então eu vou todo santo dia para o escritório. Hoje em dia já não saio mais tão tarde quanto já saí, até porque eu quero ver meus filhos na hora do jantar e tal, e retomo o trabalho aí de casa à noite. Então eu trabalho ainda bastante, tenho uma agenda hoje em dia pesada, institucional, de ir a jantares, coquetéis, esse tipo de coisa, um pouco chato, mas fazemos, né. Faz parte do job É. description. Assim, no fim de semana eu fico com as crianças, brinco com eles, jogo bola. O que você faz? É isso que eu ia te perguntar, assim, o que ninguém imagina que você faz no final de semana, mas você faz? Jogar bola. Você torce com algum time, Carol? De forma muito leve pelo Flamengo. Eu Pelo sou Flamengo, carioca foi carioca, você tá. eu sou carioca, né, então mas eu nunca fui um grande fã de futebol, mas meus filhos gostam. Sim. É Então, inevitável. por conta deles, eu jogo lá uma bolinha, eu jogo super mal Hum. com eles. Nem se arrisca. Eu tento, Dá uma tapeada. são pequenos também, então Uhum. não precisa ser grande coisa, Ok. né. A minha filha também é um mar de alegria, é uma menina e 2 meninos. Sim. Converso com eles, leio com eles, leio as coisas deles. Hoje em dia leio menos do que já li. É. Pouco tempo, É. pouco Mas tempo. quando você lê, você lê o quê? O nosso público é ávido por dica de leitura. Eu Leitura. recebi uma dica aqui da Cristina Palmaca, que foi CEO muitos anos da SAP, e que veio aqui no Café com Sal e hoje é uma super conselheira de grandes empresas. Então ela falou assim: "Eu estou lendo um livro que me agradou muito, que é o Polímata". E eu estou lendo assim, eu não vou conseguir repetir o nome do autor, que é o nome daqueles. Mas é porque ele fala um pouco da. O título é difícil. É difícil. O Polímata, ele fala um pouco, ele traz exemplos históricos. Um deles é o Leonardo da Vinci, por exemplo, da possibilidade de ser generalista ou trabalhar diversos aspectos de conhecimentos da tua vida e isso ter uma contribuição importante, né? Então, de valorizar um pouco não só o especializado específico, mas também esse aspecto um pouco generalista. Estou gostando muito dessa leitura. Você está lendo alguma coisa diferente ou assistido coisas legais? Pado eu nunca leio nada técnico no meu tempo livre, Bom então para você. sempre vou Eu ler não consegui ler. eu sou uma pessoa que gosta de ficção, eu ao longo da vida li muita ficção. Conforme eu fui crescendo, eu tinha um plano de ler clássicos, e eu li clássicos ingleses, clássicos franceses, clássicos russos, isso até eu ter uns 40 anos, eu acho. A agora eu vou confessar para você que eu estou lendo menos, eu já disse. Sim. Eu tenho muito pouco tempo, muito pouco tempo. Você pega uma série ou outra, assim mesmo, alguma coisa assim te agrada? Se série eu vejo alguma coisa, sempre ficção também, Sempre sempre ficção. ficção. Você tá vendo o quê? Eu matei agora, matei é uma expressão muito forte, eu terminei agora a primeira temporada do The House of Guinness. Achei maravilhoso, que é a formação ali da família, da empresa, business familiar. Acho que é uma dinâmica que você vai gostar. Eu vi recentemente uma que eu gostei muito, chama A Small Light. Small Light? É uma Aonde? história, eu acho que é uma produção inglesa. É a história da Meep Geese. Ela foi a moça que ajudou a Anne Frank a se esconder. Olha só. E a história é centrada na Meep. Ela era secretária do Sr. Frank, em Amsterdã, e conforme a situação dos judeus ali vai piorando e de alguma maneira se tornando mais grave, ele passa os bens da empresa que ele tinha ali para os funcionários, sendo ela a principal, e a história, a família Frank obviamente é parte do seriado, naturalmente, não Claro. poderia ser diferente, a própria Anne, mas mostrava muito a dificuldade que ela tinha no ambiente absolutamente de fome durante a guerra, de conseguir comida para 8, sem que as pessoas percebessem que ela estava comprando comida para 8, como ela conseguia cartões de racionamento falso, ela chegou a esconder um estudante comunista na casa dela, o marido dela era da resistência holandesa, escolheram muitas crianças judaicas do interior. Puro, uma heroína. Uma heroína, uma heroína. Uma Schindler das ilhas. Ela é justa entre as nações, né, naturalmente, né. Sim. E então, assim, eu vi isso muito recentemente, acho que eu terminei de ver esse fim de semana, me marcou profundamente. Olha só. Né, me marcou A gente profundamente. vai atrás, inclusive na edição que a gente coloca como recomendação. Então, assim, eu recomendo para você, que é judeu também, porque eu achei muito emocionante, muito delicado, os temas mais difíceis tratados com muita delicadeza, sabe. E o assunto de guerra e do judaísmo me interessa profundamente, Claro, principalmente nos tempos atuais. principalmente nos assuntos atuais. Carlos, só posso te agradecer nosso papo. Se eu pudesse, ficaria dias aqui conversando contigo. Obrigado por ter vindo, foi um presente enorme, viu?
não só poder te conhecer melhor, obviamente que a gente tem contato, mas assim, esse outro aspecto teu, a tua leitura de mercado, acho que foi riquíssima. E eu tenho certeza que o nosso público vai gostar. A gente não chama, normalmente, turma do mercado jurídico aqui, justamente para ter uma quebra Aham. do meu dia a dia. A gente chama CEO de empresa, empreendedor, etc. Mas você foi um cara que a gente foi questão de chamar, por quê? Por esse teu olhar diferente, esse teu olhar de mercado. Acho que é alguém que realmente tem um posicionamento firme em relação às coisas e positivo. Acho que foi de grande valia aqui para o nosso público e eu só posso te agradecer por você ter vindo aqui visitar a gente na nossa casa. Obrigado a você. Obrigado, prazer gigante. Toca aqui. Obrigado por ter vindo. Vai, super obrigado. Foi um prazer receber você aqui em casa. E eu tenho certeza que também vocês gostaram desse papo tão rico de alguém que é essa influência importante aí, uma das principais referências do Brasil, do mercado jurídico transacional. Um abração para vocês. Vejam sempre nossos episódios, todas as terças às 8 da manhã, tanto no Spotify quanto no YouTube. Um abração e até a próxima terça. Tchau.